Bom, nosso contato nesse momento é com o zagueiro Neto, que fez dupla com o Domingos em 2012, marcou história no Guarani, chegou à final do Campeonato Paulista e nos dois derbys que disputou no Campeonato Paulista, tanto na primeira fase quanto na semifinal, fez história, porque o time comandado pelo Vadão era um grande time. Inicialmente, Neto, eu queria que você falasse a respeito de como é jogar um derby. Quando você está nas suas palestras ou conversando com pessoas sobre futebol, o que você pode falar a respeito do derby? Um abraço para você, prazer em tê-lo conosco mais uma vez aqui na Bandeirantes. Jogar um derby é sempre especial, né? Se tratando de Guarani e Ponte, o maior clássico do interior não de São Paulo, interior do Brasil. Então, a gente sabe que são duas grandes equipes. O Guarani, sem sombra de dúvidas, pelo título, pela camisa, é um clube gigante, né? E a gente sabe que existe uma rivalidade muito grande entre os dois clubes. A gente sabe que uma cidade do tamanho de Campinas, quando tem um derby, eu tive a oportunidade de jogar dois derbys em momentos super importantes, né? Acho que as equipes até naquele momento estavam num nível superior, né? Eu lembro que a gente tinha o Fumagalli, que é um grande jogador, o Fabinho, eles tinham o Renato Cajá, que também era um grande jogador. A gente até sente essa escassez de camisa 10 e cada um tinha o seu, com as suas qualidades. Então é um momento que a gente sabe que para a cidade de Campinas, né? Para a cidade de Campinas, tudo gira em torno do derby. E o Vadão sempre deixou explícito isso, que o derby é vencido nos detalhes, né? E que a concentração tem que estar no nível mais alto do início ao fim. O Vadão sempre foi um treinador, para mim foi um pai, né? Sempre me deu oportunidade, sempre deixou claro que a gente tem que ter segurança para fazer o que tem que ser feito e muito concentrado, e nunca foi aquele treinador de autoritarismo, de gritar, mas sempre foi um cara que nas suas falas ele era muito assertivo, né? Certeiro, sabia as virtudes da nossa equipe, as qualidades do adversário. Então esses dois derbys ficaram marcados na minha vida, porque um derby, primeiro derby que eu joguei, a Ponte Preta estava vencendo até os 40, se eu não me engano, 42, e a gente conseguiu um gol de empate com o Fumagalli na raça. E um jogo muito difícil, que a Ponte tinha perdido até um pênalti naquele jogo. Foi 1-1 lá no Moisés. E no segundo derby a gente estava perdendo a semifinal em casa. E a tendência é você entrar pro vestiário e ouvir gritos e esporro do treinador, e o Vadão sempre frio e calculista, falando que não era para entrar na provocação, que era para fazer o que treinamos, fazer aquilo que jogamos durante o campeonato, que uma hora as coisas iam virar, e a gente colocando a bola no chão a gente ia conseguir a virada, e foi dito e feito. Então é sempre especial jogar um derby. Guarani e Ponte, a gente sabe que é um jogo, um clássico como qualquer outro clássico de times grandes da capital. Agora, Neto, sobre aquele primeiro derby, né? Vocês empataram 1-1 no estádio Moisés Lucarelli, primeira fase do Campeonato Paulista de 2012, e um jogo difícil, né? Teve até um pênalti para a Ponte Preta, que o Guilherme acabou errando, e o Fumagalli empatou no finalzinho do jogo. O que você pode falar daquele jogo? O que você se lembra? Jogo especial, até porque esse derby, o primeiro derby, eu lembro que nos jornais, eu tenho jornais ainda aqui em casa, que era o derby do século. Eu lembro que era essa fala, o derby do século. Então, pra gente, quando a gente empatou e foi pro vestiário, foi um alívio tremendo, né? Mas foi um derby de detalhes, né? A Ponte teve a chance na mão num pênalti e desperdiçou, depois fez um gol de bola parada, uma bobeira nossa, e a gente sabe que o derby ele é vencido nos detalhes, né? E a gente conseguiu empatar num detalhe também, né? Uma consistência que a gente tinha. A gente, aquela nossa equipe de 2012 era uma equipe que dentro e fora de casa jogava no mesmo futebol, sabe?
E jogando esse mesmo futebol, empurrando a Ponte um pouco para trás, a gente conseguiu um pênalti, conseguiu empatar. Foi muito especial porque, na verdade, o empate se tornou um alívio pra gente, né? Porque a gente sabe o quão difícil é perder um derby e quão marcado também fica quando você se supera e dentro de campo e consegue ter um resultado positivo. Eu até pergunto para as pessoas que foram comandadas pelo Vadão, qual que era o diferencial do Vadão em derbys? O que que o treinador naquele momento fazia? Infelizmente o Vadão não está mais entre nós, mas qual era o diferencial dele na sua opinião, Neto? Vadão, como eu disse antes, era um homem, assim, com palavras muito certeiras, assim, ele não precisava motivar e gritar, ele não era, o perfil dele não era esse, o perfil dele era de estudar o adversário e focar nas nossas valências, né, e isso daí era fundamental, né, pra nossa equipe naquele momento. Era uma equipe, uma mistura, uma mescla, né, de jovens com jogadores mais maduros ali, tínhamos o Wellington Monteiro, o Fumagalli, o Wellington Monteiro machucou depois, Fabinho, que já era ídolo do clube já, e Osiel, que fez um grande campeonato paulista, reserva Bruno Pérez, Bruno Mendes, que um centroavantaço que o Guarani formou. Então a gente tinha muitos jogadores ali que eles já eram maduros já e já tinham jogado em outros clubes. Então o Vadão ele tinha essa percepção de não precisar gritar, mas precisar corrigir com palavras e com a função principal, que é a função tática. Isso daí era sempre. Ele sempre fazia da nossa equipe uma equipe letal. E nos derbys ele sempre tinha aquela frieza, aquele domínio próprio de corrigir, sem nenhum alarde e fazer com que a nossa equipe não caísse de produção, não, nem na parte técnica, nem na parte emocional. A parte da concentração. Tanto é que os 2 derbys a gente saiu atrás, um a gente empatou no final, o outro a gente virou. O Neto, vai ficar para a história aquele derby de 2012, e é claro que esse derby de 2025 é muito parecido pela situação. Mas o que que você se lembra e o que que você pode falar a respeito daquele derby, o derby do Medina, que o Guarani virou o jogo? Você jogou e jogou muito bem aquele jogo também. Aquele derby foi histórico, porque a gente saiu perdendo uma semifinal de Paulista, um sonho bugrino, um sonho dos atletas, um sonho da comissão, um sonho da diretoria, um sonho da torcida do Guarani de chegar a uma final e assim, creio que as 2 equipes tinham esse sonho e dentro de um clássico é uma coisa que é fora de cogitação quando você olha o início do campeonato e você pensa: "Não vai ter um Guarani e Ponte numa semifinal". Difícil chegarem lá, e as 2 equipes chegaram, porque eram 2 equipes também, como eu disse, o Guarani era um time muito bom e a Ponte também era um time muito bom naquele momento. Então, fica marcado porque a gente desceu pro vestiário tomando 1-0 e a gente estava jogando bem, a Ponte teve a chance e foi letal e a gente não estava fazendo um mau jogo. Mas a gente sabe que como o derby é vencido nos detalhes em muitos momentos, a gente acabou levando 1-0 e a minha maior lembrança daquele derby, as minhas maiores lembranças, né, que eu tenho muitas lembranças, mas o que mais me marcou foi o vestiário, quando a gente desceu perdendo de 1-0 e eu não vi o Vadão nervoso, eu achei que o Vadão ia estar muito chateado, muito brabo, né. Todo treinador fica, né, e pensei: "Vadão vai dar uns gritos com a gente aqui", a gente entrou meio desligado, tomou 1-0, mas a gente já tinha igualado o jogo, já estava um pouco melhor e ele não entrou na pilha, que geralmente um treinador entra num clássico, ele entrou frio, sereno, falando pra gente não brigar, não entrar na provocação, continuar fazendo o melhor, continuar lutando, continuar botando a bola no chão. Eu lembro que ele falava muito dessa questão: "Bota a bola no chão que as coisas vão dar certo". Então, e a volta nossa quando o Fumagalli machucou, eu pensei: "Meu Deus, e agora?". Eu lembro do Medina entrar, Medina entrou muito bem, o Osiel estava muito bem, a nossa equipe estava muito bem. E a estrela do Medina brilhou, e eu sinto que também não só a estrela do Medina, como a estrela do Vadão, né. Que é uma decisão difícil, né, você tirar o camisa 10 e colocar o Medina. Acho que o Medina não tinha feito gol no Campeonato Paulista.
Mas a percepção do treinador que dominou o derby aí, dificilmente vai nascer um treinador como ele aí para ter tantas glórias aí dentro de um clássico que é o maior clássico do interior do Brasil inteiro. Como é, Neto, jogar um derby com a camisa do Guarani? A pressão, a emoção. Você que jogou tanto no Moisés Lucarelli quanto no Brinco de Ouro, né? Defendendo o Guarani, jogou nos dois estádios. Eu acho que jogar um derby com a camisa do Guarani é especial. Eu diria para você que jogar um derby, quando você entende o que que é o derby, o tamanho do clássico, o que que movimenta a cidade de Campinas, o que que movimenta a torcida do Guarani, tu sair num shopping, tu sair na rua, a expressão no olhar de cada torcedor, e quando você entende essa dimensão e você consegue absorver tudo isso, você está preparado para jogar em qualquer clube. Eu sempre falo isso. Você fica preparado para jogar em qualquer clube do Brasil, porque a pressão de um derby é a pressão de um jogo grande em qualquer clube. Diria até, isso quando eu fui jogar no Santos, eu falei pros companheiros, porque eu era amigo do Aranha, a gente jogava videogame e a gente brincava. Mas quando a gente joga um derby, chega a ser até mais difícil que um clássico de um time da capital, porque no derby eu lembro que a gente não podia nem trocar a camisa, e eu tinha jogadores da Ponte que eu conhecia. Então eu tinha amigos que eram ponte pretano em Campinas, e eu tinha que pedir a camisa para um amigo meu para mandar no vestiário ou entregar na casa, porque não pode trocar no campo. A torcida quer bater, né? Quer bater nos atletas se você trocar a camisa com o jogador da Ponte e vice-versa. Se o Ponte Pretano, o jogador trocar com o jogador do Guarani também. Então, o clássico, o derby te prepara para grandes jogos aí ao decorrer da carreira, e não tem preparação melhor do que essa, né? Você vestir a camisa do Guarani, para mim, ter um respeito pela Ponte, né? A gente respeita a instituição, que é uma grande instituição, mas o Guarani é o maior time de Campinas, e pela história, por aqueles que ele revelou, e até nisso traz um peso muito grande, uma cobrança, uma exigência muito grande de continuar brilhando. Então é um peso e ao mesmo tempo é uma lição, um aprendizado para quem quer ser atleta de ponta. Agora, esse derby de 2025, eu não sei se você tem acompanhado a campanha do Guarani e também a campanha da Ponte, porque no primeiro dessa segunda fase, o Guarani perdeu em casa, com quase 20 mil pessoas. Agora o Guarani vai jogar com a torcida toda contra, praticamente 18 mil pessoas devem estar no Moisés Lucarelli no próximo sábado, e o Guarani precisando vencer para conquistar o acesso, pressionado, e é claro que se vencer, conquista automaticamente a vaga na final, algo semelhante que vocês fizeram em 2012, né? O que você está esperando desse derby e como que você vê esse jogo de sábado? Eu acho que vai ser um jogo difícil para as duas equipes, né? Mesmo a Ponte Preta jogando em casa, né? Vai ser um jogo difícil porque o Guarani teve um bom resultado lá na primeira fase e fez um grande jogo, inclusive. Na primeira fase eu acompanhei o jogo e eu tenho certeza que vai ser um jogo tenso, né? A Ponte Preta, apesar de ter vencido o primeiro derby, ela ela vai vir confiante, mas o Guarani tem uma grande equipe, já mostrou isso no jogo da primeira fase, tem condição de ir lá fazer um bom jogo, e eu acho que, apesar dessa tensão, a gente torce para que o Guarani vença, né? E eu vou estar na torcida pelo Guarani, e eu espero que o Guarani consiga fazer um grande jogo, desempenhar um futebol que já desempenhou em outros momentos dentro da competição, possa ser o mais assertivo possível, porque o clássico, como eu disse, como eu já vivenciei, é feito de detalhes, né? Pequenos detalhes, né? E são pequenos detalhes que dão a vitória ou nos trazem a derrota. Agora, Neto,
eu não posso deixar de te perguntar, porque você tem uma história de superação, uma das mais bonitas que a gente pode ver, porque o acidente do avião da Chapecoense, eu imagino que vai ficar para sempre na sua cabeça, na sua memória, os companheiros que você perdeu. Eu até, nunca falei isso, uma das primeiras coisas que me veio à cabeça quando, eu soube da notícia do acidente foi: como será que estão as pessoas que eu conheço, né? Tanto você quanto o Josimar. Josimar que jogou na Ponte Preta, que estava naquele voo, e você que eu conhecia de perto, conhecia bem também, e eu estava torcendo por vocês estarem bem. E, é claro, os anos se passaram, fica a saudade, a lembrança, mas como que ficou a sua cabeça até hoje? Eu imagino que você fale disso nas suas palestras, mas como que você alcançou a superação e quando te vem à cabeça o que aconteceu, o que que passa pela sua cabeça? Qual que é o sentimento disso? Ah, Breno, eu vou ser sincero, eu superei por conta da fé, viu. Muita fé em Deus, que eu sempre tive, sempre entendi que a minha vida estava na mão de Deus e no momento bom e no momento ruim, porque a nossa vida é isso aí, são altos e baixos, às vezes tá tudo indo bem, às vezes tá tudo indo mal, e ali foram erros humanos, né. O acidente da Chapecoense foram erros do próprio ser humano, e eu entendi que Deus me estava me dando mais uma oportunidade de viver aqui um pouco mais de tempo, de ver meus filhos crescerem, de cumprir a missão que ele me deu. Então eu tenho feito muitas palestras em muitas empresas, inclusive tive aí em Campinas, na BID, fiz uma palestra na Bosch também, aí em Campinas, fiz 2 palestras na Bosch, né, uma na BID. Então tenho ido falar um pouco sobre a minha vida, para falar sobre as dificuldades da vida que a gente passa, o tempo bom, o tempo ruim, quão importantes são as pessoas, a valorização da vida humana, né. O ser humano está pouco valorizado, a gente está pensando muito em produzir, 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 e às vezes a gente está produzindo e adoecendo. Então dá esse senso de responsabilidade, de humanidade, de humildade, de companheirismo, de amizade nas palestras, e também faço, um trabalho evangelístico, né, falando sobre a fé como cristão, como homem que crê em Jesus Cristo, eu tenho essa necessidade também e tenho feito isso, e depois de sobreviver e não conseguir ser um atleta que eu era antes, que minha vida foi jogando bola, né, Breno. Eu vivi uma vida correndo atrás de bola desde pequeno, então acho que Deus colocou isso no meu coração e tenho feito da melhor maneira possível. Eu tenho certeza que Papai do Céu tá me usando como me usou nos gramados ali para ajudar as equipes que eu passei, e agora tá me ajudando de outra forma para ajudar pessoas que precisam de uma palavra aí no meio de um mundo onde tudo que é negativo tem uma força muito maior, né? E as pessoas estão só falando de coisa ruim e apontando erros e defeitos, então a gente tenta de alguma forma tomar um outro rumo aí, ser usado para trazer paz, esperança, fé, e Papai do Céu tem feito isso comigo. É isso. Ô Neto, eu vejo, eu acho muito legal, vejo imagens das suas palestras, eu até queria que você falasse desse trabalho que você tem feito, e você cita sempre o Guarani, né, ou seja, é algo que te marcou. De que maneira que você cita o Guarani, de que maneira o Guarani te marcou? O Guarani eu falo que foi o meu primeiro grande clube. Foi o lugar que eu entendi o que é viver com responsabilidade, porque a gente quer sempre estar num grande clube, num grande cargo, e a gente esquece que o grande cargo, o grande clube também traz uma grande responsabilidade. Então eu falo que quando eu saí do Cianorte, que eu fui para o Guarani, eu saí de uma situação de um time menor para um time muito maior do interior do Brasil, que já tinha sido campeão brasileiro, de uma grande torcida, de uma grande cobrança e de uma grande camisa.
E mesmo sem a estrutura dos grandes clubes da capital, a gente conseguiu vencer os grandes clubes e chegar numa decisão de Campeonato Paulista. Então eu sempre guardo o Guarani com carinho no meu coração. Minha esposa ama Campinas também, eu também amo essa cidade. Eu estava aí até outro dia, porque foi o lugar onde os meus olhos se abriram para entender o que é você estar num grande clube, vestindo uma grande camisa, com uma grande responsabilidade. E você começa a entender que tem que fazer algo a mais, tem que fazer algo a mais. Aquela instituição pede algo a mais para você. E esse algo a mais que você faz pelo clube, isso na verdade vai ajudar o clube e vai ajudar você também profissionalmente. Vai te fazer evoluir, vai fazer com que o clube evolua, vai fazer com que o clube chegue mais forte nas competições. Eu tive no Guarani, eu cheguei em 2009 naquele grande elenco que foi vice-campeão da Série B. Eu estava machucado, o Vadão me trouxe, o Guarani me comprou machucado. 2010 eu fui emprestado, mas voltei em 2011. 2011 a gente foi vice-campeão da Série A2, eu joguei. Começou a Série B, eu lembro que eu machuquei na quarta rodada da Série B. Na quarta rodada eu machuquei meu pubis, voltei em 2012 e fui vice-campeão paulista. Então é uma responsabilidade muito grande, mas é um prazer muito grande vestir uma camisa como a camisa do Guarani, porque você entende que a grandeza do clube pede que você faça algo a mais, e esse algo a mais, de alguma forma, vai te fazer evoluir, crescer, vai beneficiar o clube e vai beneficiar a sua carreira também. Bom, Neto, obrigado pela sua participação aqui na Rádio Bandeirantes. Desejando sucesso e saúde para você sempre. Você que é um cara muito gente boa e uma pessoa muito especial, né? Um ex-jogador que deixou saudades até mesmo aqui na cidade de Campinas. Então, um abraço para você e quando estiver aqui por Campinas, espero que você esteja aqui na rádio e na TV Bandeirantes. Pô, vai ser um prazer, Breno, estar aí. Vocês são parte da minha história. Foi uma bênção ter vivido esse tempo aí, ter convivido com vocês, ter feito parte de um grande clube como o Guarani. E fico feliz aí pela lembrança. Tô aqui na torcida pelo Bugrão. Vai ser um jogo difícil, a beça, mas eu sei que, se Deus quiser, com muita concentração, muita força, muita fé, muito foco, o Guarani vai sair vitorioso. E um abração para todos aí. Espero ter contribuído aí com essas respostas aí. Deus abençoe todo mundo.